Fala, povo revolucionário, revolucionário, é hoje, hein? Não, hoje ainda não é a revolução, mas é a semente da revolução. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais um rolezinho de história aqui, dessa vez história geral. Olha aqui, ó, aula 35 aí do seu material. História geral, nós vamos falar do movimento operário. Ó, movimento, é muita coisa, é um processo. E nós estamos falando de um processo que começa aqui, mas que está rolando até hoje, você vai ver isso nessa aula. E nós vamos falar também do tal do pensamento social, né? A gente falou do pensamento liberal, né? Tudo, agora a gente precisa falar do pensamento social também, incluir algumas pautas aí, tá bom? Vou tentar fazer um vídeo não muito longo, o assunto é pesado, é denso, é extenso. Vou com calma, vamos ver aí se eu consigo ficar comer abaixo do tempo de uma aula aí, né? Tentar no máximo 40 minutos. Vai ser difícil, mas nós vamos tentar. Vamos retomar aqui. Eu não sei se quando você estiver assistindo esse vídeo, se você já está vindo de uma sequência de aulas de História Geral ou se você está vindo de uma sequência de História do Brasil, então vamos dar aquela retomada para a gente não perder o costume. O que está rolando é o seguinte, o antigo regime entrou em colapso, em alguns lugares, especialmente na França. Na Inglaterra já tinha a Revolução também, uma Revolução Burguesa, a Revolução Gloriosa. Resumindo, nós temos aí a Era das Revoluções, o antigo regime com sistema colonial, escravidão, sociedade estamental e mercantilismo está caindo e está dando lugar a uma sociedade com uma nova configuração. Tem a burguesia, tem o Estado burguês, ou vai ser uma república ou uma monarquia constitucional. Acontece que tem grupos novos e poderosos que querem também participar desse processo. Como se não bastasse toda essa muvuca social e política, você ainda tem uma questão econômica importantíssima. O capitalismo está se consolidando, né? Nós estamos falando aqui do século XVIII, basicamente. O capitalismo está se consolidando, daqui a pouco entra na segunda fase da Revolução Industrial também, que ajuda a consolidar o capitalismo. Então o contexto é esse. A era das revoluções, as revoluções burguesas, né? A revolução na Inglaterra, a revolução na França, a independência dos Estados Unidos, a industrialização, a revolução industrial, melhor dizendo. Esse é o cenário, né? Nós paramos analisando isso e em História Geral a gente falou ali do período napoleônico, aí falamos dos Estados Unidos da América Latina, nesse começo do século XIX. Nós estamos vindo desse contexto, tá? Esse é como diz, essa é a retomada. Objetivos com vocês são vários aqui, mas ó, são três importantes. Ó. A gente precisa compreender o processo e o contexto histórico que vai impulsionar o desenvolvimento do socialismo. E lá vem o César falar de socialismo. Hoje. Olha que eu fui acusado de ser socialista até agora sem nem ter falado de socialismo. Imagina hoje, então. Vou sair daqui com a camiseta vermelha, com o martelo e com a foice, é nóis. Bom, vamos ver isso. A gente precisa analisar também o impacto das teorias que criticam o capitalismo, as críticas ao capitalismo, que os impactos que essas teorias têm naquela sociedade, daquela época, entendeu? Então, ó, nós vamos ver como é que o socialismo se desenvolveu, então você já está ligado que o socialismo vai ser uma crítica do capitalismo, ao capitalismo. E quais são os impactos, então, dessas críticas na sociedade. E também nós precisamos relacionar as teorias socialistas, né, esse pensamento social, com a formação de movimentos, grupos e até de partidos políticos. Então você vê aí que não é pouca coisa, como eu digo sempre aqui, né, filosofando, não é pouca bosta não, irmãozinho, minha irmãzinha. Vamos lá então, 3 passos eu separei para a gente dar hoje. A gente vai falar do movimento operário, e aí dentro do movimento operário eu quero contar como que os trabalhadores começaram a se organizar nessa Revolução Industrial. A gente já teve uma aula de Revolução Industrial, você já sabe que a vida do trabalhador nesse momento aqui não é a mesma coisa do trabalhador de hoje, a vida tá difícil pra caramba, hoje, imagina na época. Então a gente vai falar do movimento operário, todas as suas fases e tal, e os momentos importantes. Depois nós vamos falar do pensamento social. Não tinha uma galera brigando aí por liberalismo político, liberalismo econômico, liberalismo jurídico. Agora a gente precisa discutir direitos sociais também, porque a sociedade está muito zoada e vamos ter que dar uma solução para isso. E aí algumas críticas ao capitalismo e algumas alternativas. Nenhuma delas muito prática, assim, vocês vão ver. E aí uma alternativa prática com proposta e tal, e com método, teoria, vai ser a do Marx, né? Do Marx e do Engels.
E aí a gente vai falar separadamente do socialismo científico. Não é uma aula de sociologia, é uma aula de história, então vou pedir para você, no momento certo, fazer aí o encontro das gavetas, dos conteúdos, dos seus outros professores, dos seus outros conhecimentos, para a gente poder juntar tudo aqui nessa aula de história. Beleza? 3 pontos para a gente analisar. Vamos nós, então, que o tempo grita. Chazinho não quer demais, né? A xícara tá aqui. Seguinte, moçada. Primeiro ponto aqui, ó. Movimento operário. Movimento operário é um movimento social. Isso é muito importante a gente destacar. Tá? Várias vezes eu vou falar isso. É um movimento social. É a sociedade organizada lutando por alguma coisa. Tá bom? Primeiro vamos começar pelo cenário. Qual que é o contexto? Né? Vamos começar aqui com o contexto. Nós estamos vivendo ali no século XIX, vou localizar vocês então. Século XIX, Europa, tá? Ah, César, mas tem os Estados Unidos também? Tem, mas basicamente é a Europa, com alguns desdobramentos aí e tal. Mas século XIX, Europa, e tá rolando uma sociedade industrial, porque tá rolando a Revolução Industrial. E você já teve essa aula e sabe que a Revolução Industrial impactou de forma absurda a nossa capacidade de produzir e impactou também as estruturas da sociedade. Essa sociedade industrial é baseada no modo de produção capitalista. É o capital, tudo bem? Propriedade privada, o investimento, a compra da força de trabalho, o capitalismo como modo de produção. E você tem ideias liberais que estão conduzindo essa sociedade. Todo mundo nasce com direito à propriedade, liberdade, vida, direito jurídico, igualdade, tá? Esse rolê aí, algumas aulas já, a gente falando isso. E você sabe que quem está carregando essa bandeira e gritando isso e tipo, é a burguesia. A burguesia está fazendo isso. Então a sociedade industrial, capitalista, liberal, tem a burguesia como a sua precursora aí. Tá certo? Tudo bem. Se você sabe que o contexto é esse, já é um bom passo. César, como é a relação, então? Como são as relações desse modo de produção capitalista, com esse pensamento liberal, com a burguesia e com a sociedade industrial? Como que é? Esse é o ponto. Ó. Como são as relações, então, entre esse sistema, esse modo de produção e os trabalhadores? Como é que está a situação do trabalhador no século XIX? Galera, a situação do trabalhador é tensa, porque vamos chamar de proletariado, vamos começar a dar os nomes aqui, né, correto das coisas, mas aquele cara que é tão pobre que a única coisa que ele tem é a força de trabalho, são os filhos, né? Ele só tem a sua prole, é a única riqueza que ele tem. Então os trabalhadores, ou operariado, ou proletariado, aí você acha o termo mais adequado, aí, dependendo do contexto que você estiver escrevendo, dependendo da situação. Mas assim, a condição dos trabalhadores aqui, cara, do proletariado, que é esse trabalhador urbano, né, dessa revolução industrial, cara, é horrível. É tipo assim, jornadas de trabalho longa, já falei disso, mas só vou lembrar, tá? As mulheres se lascando aí nas fábricas, ganhando menos, sendo abusadas, sem leis trabalhistas. Esquece negócio de férias, 13º, auxílio isso, auxílio aquilo, licença maternidade, vários direitos conquistados hoje não existiam na época. Então é um mundo caótico, assim. É um mundo muito violento, é um mundo com péssimas condições, é um mundo de exploração. Tudo bem? Então essa sociedade industrial tem uma relação de exploração e violência com os seus trabalhadores. E aí a gente pode pensar assim, pô César, mas e aí, cara, não tem uma lei para socorrer essa galera? Porque hoje a gente pensa assim, né? Pô, tem que ter uma lei para resolver isso. Então, aí que tá. Você chegou no ponto. Por quê? De onde vem a lei que poderia beneficiar esse pessoal ou mantê-los, né, nessa condição? A lei, cara, que era muito diferente do que a gente tem hoje, de leis trabalhistas, ela vem do Estado, mano. E aí eu sempre pergunto para vocês, o Estado é de quem? Com a queda do antigo regime e o estabelecimento de uma ordem burguesa das coisas no sistema capitalista, é a burguesia que está dando as cartas agora também. Né? A nobreza não sumiu de vez em todos os lugares, mas a burguesia é uma classe importante. Ela está dando muito mais as cartas do que os trabalhadores, obviamente. Ela tem mais poder, ela tem capital. E no capitalismo o capital manda, é meio óbvio, né? Então o Estado está na mão da burguesia. Então assim, aprovar ou não aprovar uma lei que vai beneficiar os trabalhadores, em muitos casos passa pela mão da burguesia. Lógico que isso não vai ser aprovado no primeiro momento, mas aí por isso que vem então o processo de organização dos trabalhadores. Eles vão ter que se organizar para melhorar essa situação. Tá ruim,
tá feia, eles não querem mais continuar do jeito que tá. Isso nós estamos falando do início do século XIX, praticamente todo o século XIX, né? Os trabalhadores precisam se organizar, porque um trabalhador sozinho não vai rolar, não vai conseguir. Os trabalhadores vão ter que lutar, lutas vão acontecer. Se hoje uma mulher tem direito à licença maternidade, foi porque alguém morreu, alguém deu a vida, alguém perdeu o filho, alguém destruiu a sua gravidez em um determinado momento para que isso acontecesse. Isso é fruto de luta. O vestibular quer que você saiba disso. Eu quero que você saiba disso. Que as coisas não caem do céu, não é de mão beijada. Aí o Getúlio vem um dia, no Brasil, com um raio na cabeça dele e fala, vou dar direito para os trabalhadores. Não, cara, isso é luta. É treta, é sangue, a gente passando fome, a gente ficando sem dormir, a gente entregando a vida no processo, né? E aí sim você tem algumas conquistas. Não é de uma hora para outra que isso vai ser resolvido. Por isso que chama movimento operário, movimento trabalhista. Tá rolando até hoje. Tá? Movimento social, não esqueça disso. O movimento operário, né, é um movimento social, a sociedade está se organizando. É um movimento que rola até hoje e o vestibular quer saber de vocês se vocês estão ligados nesse processo, né, nessa conquista. Não foi dado, não é um governante que chega e te faz um favor. Tem uma galera que morreu para isso acontecer lá atrás, então vamos falar desse lá atrás. Principalmente, nós vamos falar aqui bastante da Inglaterra, tá? Por quê? Como a Revolução Industrial surge na Inglaterra, é o primeiro foco, né, onde nasce a Revolução Industrial, também os movimentos trabalhistas são pioneiros, né, onde surgiu a Revolução Industrial, portanto na Inglaterra, no Reino Unido de modo geral. Não significa que ali em outros lugares não esteja acontecendo, nos Países Baixos, na França, mas assim, basicamente o Reino Unido tem um movimento organizado. Tem um movimento que surge lá, mais assim, em 1811, 1812, que é conhecido como ludismo. O ludismo é uma referência a um dos líderes do movimento, que era o Ned Ludd, e essa galera, como tinha muitas tecnologias sendo empreendidas no sistema industrial, essa galera entendia, ali na região de York, lá no Reino Unido, na Inglaterra, essa galera entendia que a máquina era o problema do negócio, que a vida deles estava difícil e que toda aquela desgraça que estava acontecendo era culpa da tecnologia, culpa da máquina. Porque a máquina começou a substituir trabalhadores, começou a deixar a vida dos trabalhadores ruins. A máquina que eu falo aqui é a máquina a vapor, o tear a vapor, por exemplo. Então o que acontece com o ludismo é uma onda de operários saindo, protestando, quebrando as máquinas das empresas que eles trabalhavam ou invadindo empresas para fazer isso. Então é simbólico, assim, o movimento não foi um puta movimento que desestruturou a sociedade industrial, mas ele é simbólico. Pô, tem uma galera com ódio da máquina aí, cara. Tá com raiva das máquinas, né? Rage Against the Machine. Tá com raiva das máquinas e destruindo as máquinas, né? Seria como se hoje você surtasse e saísse quebrando todos os celulares aí das pessoas, né? Então você tem um movimento, não tem pautas muito claras, assim, não tem uma definição muito clara, é um movimento mais simbólico. Os trabalhadores estão quebrando as máquinas. Olha só, isso quando a máquina é a grande novidade da Revolução Industrial. E só para você ter uma ideia, como é importante a gente saber de quem é o Estado, sabe o que aconteceu com essa galera? 13 condenações à pena de morte. Nossa, César, onde isso? No Irã? Não. Na Venezuela? Não. Na Inglaterra? Pena de morte, porque os caras destruíram uma máquina que era propriedade privada de alguém. 13 penas de morte, então, entre 1811 e 1812, beleza? O outro movimento que surge aí nesse contexto é o Trade Unions, ou sindicatos, né? Os trabalhadores começam a perceber que existe uma força muito grande no coletivo. Tá aqui os caras destruindo as máquinas, né? E aqui, ó, a força muito grande no coletivo. Porque se você não juntar categorias, se você não juntar os iguais, se você não juntar os pares, cara, você não consegue fazer nenhum movimento. Não adianta você chegar na porta de uma fábrica e falar, eu tô ganhando pouco, tô sendo maltratado, vou ficar aqui, não vou entrar. Você olha pro lado, tem 100 entrando do teu lado, 150 do outro e a fábrica lota. E do outro lado tem uma fila de gente passando fome, querendo entrar, só para comer a sopa que vai dar lá na hora do almoço. Então, tipo assim, e se todo mundo parar? E se ninguém entrar na fábrica? Aí a gente vai conseguir negociar com o patrão, né, com o empresário. Então você tem um movimento organizado dos sindicatos, começa a surgir nessa trade unions aí, a ideia de sindicato, a ideia de associação. E por incrível que pareça, na maior parte dos lugares onde a Revolução Industrial estava acontecendo, era proibido a associação, era proibida a greve. Muitos países, nos seus momentos menos democráticos, assim, proíbem greve. O Brasil tem também essa história, a gente vai falar disso num outro momento. Mas assim, associação de trabalhador, proibido. Você podia ser preso se a galera te visse se associando, conversando.
fazendo panfletagem, ele, ó, amanhã nós vamos parar, tal, você podia ser preso, cara, você podia ser até morto. Então, tipo assim, você tem uma proibição. E aí começa a cair a ficha, porque fala assim, peraí, cara, por que tá proibido? Ah, porque tem uma lei, tal de seguir a lei, né? Porque tem uma lei que proíbe a associação e a greve. Aí os trabalhadores vão amadurecendo a ideia e começam a perceber o seguinte, aliás, a greve hoje é um direito, tá, gente? Um direito conquistado, adquirido. Os trabalhadores vão percebendo que assim, cara, então o buraco é mais embaixo, né? Não adianta quebrar as máquinas no ludismo, não adianta ter consciência da força da coletividade se as leis nos proíbem de ter melhorias. Então, o que eles vão fazer? Eles lançam, tem um outro movimento, né, que fica conhecido como, vou tirar aqui da tua frente, cartismo. O cartismo é um movimento mais maduro, é um movimento mais organizado, porque é um movimento que entende a lógica. Fala, cara, então a gente tem que mudar a lei. E como é que muda a lei? A lei é feita onde? A lei é feita no poder legislativo. Os parlamentares fazem as leis. Então a gente tem que ter um parlamentar que ajuda a gente a votar ou derrubar uma lei, né? Votar uma lei que favorece a gente e derrubar uma lei que prejudica a gente. Mas aí não tem nenhum parlamentar lá trabalhador. A galera que ocupa lá o parlamento, o voto muitas vezes era censitário, né? Ou restrito a analfabetos. O povão mesmo, os trabalhadores não votam. A burguesia está se beneficiando votando. Como a burguesia vota e compõe parlamento, ela aprova a lei que beneficia ela, que diminui o custo da mão de obra de um trabalhador e aumenta o seu lucro. É simples, isso dentro do sistema capitalista, né? Então eles começam a entender, dentro do cartismo, que a luta ela deve ser pela representatividade. Então nós devemos fazer uma lei, por exemplo, que permita a greve, mas para isso eu tenho que ter representante dentro do parlamento. Então, em 1838, essa é uma data simbólica, pode anotar, 1838, você tem uma carta do povo, uma carta aberta. O povo se organiza, os trabalhadores, e faz uma carta reivindicando algumas coisas. Por exemplo, nessa carta eles reivindicam o sufrágio universal masculino. O voto universal, independente da renda. Em muitos lugares o voto era censitário. Então os caras pedem, em 1838, que todos os homens possam votar. Os homens. Calma que eu vou falar das mulheres. Essa carta também pede que o voto seja secreto, porque muitos trabalhadores, mesmo podendo votar às vezes, o voto era aberto, assim como era aqui no Brasil. E aí você corria o risco ali de várias represálias que aconteciam, as pessoas te perseguiam, queria saber em quem você votava e tal. Então eles pedem também o voto secreto, para que isso possa dar representatividade para eles. Mais do que isso, os trabalhadores pedem uma remuneração para os parlamentares. Aí você vai pensar, lá, coisa de comunista, vagabundo, querendo se envolver no movimento. Não, os gregos, você já teve essa aula comigo, os gregos lá atrás já tinham resolvido esse negócio da remuneração do político. Se você, e não caia, eu vou falar de novo, já falei, mas vou repetir. Não cai nessa história de que, não, para ser político honesto eu queria ver, tinha que pagar R$1.000 só para político. E aí dá um salário lá baixo pros caras, só ia pra política mesmo quem tava afim. Mentira, só ia pra política quem é rico. Quem é rico ia continuar indo pra política. O que os trabalhadores perceberam? Elegeram uma liderança. Os caras chegam e falaram, César, você vai ser o nosso líder, tá? Então você vai representar o movimento. O cara fala, beleza, tamo junto, tamo consciente aí na fita. Tá. No outro dia eu chego na fábrica pra trabalhar, os caras falam, César, mas o que você tá fazendo aqui? Ó, vim trabalhar, mano. Eu falei, não, mas tá tendo uma reunião lá no parlamento, lá que é importante, você tem que estar lá. Eu falei, caramba, eu perco dia de serviço? O cara vai me mandar embora. E lá na reunião eu não vou ganhar nada. Entendeu? Você entra no movimento, mas você tem que ser remunerado. Cara, ou seja, você topa ser nosso candidato na próxima eleição? O cara fala, velho, fica difícil, cara, porque eu tô até engajado na causa, mas tipo, eu não tô pra brincar de ser parlamentar, cara. E aí minha família vai comer o quê? Então, não ter a remuneração para parlamentar não significa atrair só parlamentares sérios, significa atrair rico só. E assim você tem que pensar até hoje nesse perigo, nessa armadilha, né? Essa ideia de, eu não sou político, eu sou gestor, né? Eu não preciso disso aqui. O Collor mesmo, a Cláudia Raia fez uma propaganda pro Collor no Brasil. Gente, vota no Collor, ele é bonito, ele é educado, ele é rico, ele precisa roubar. Rico não precisa roubar. Perdi onde eu tava. Cláudia Raia. Bom, aí essa carta do povo de 1838, com essas reivindicações, cara, os caras conseguem rodar com isso aí e recolher milhões de assinaturas. E aí o político, a burguesia, a galera vai ter que falar, vai ter que negociar com os caras. Então, assim,
é um marco na luta pelos direitos trabalhistas, isso que está acontecendo aqui. Não significa de forma alguma que os problemas vão ser resolvidos. Você tem muitas situações aí, por exemplo, existem muitos limites. Nós estamos no contexto, olha, 1838, vai começar a segunda fase da Revolução Industrial, cara. Ninguém vai frear o capitalismo e a Revolução Industrial é a burguesia e o capitalismo, eu já falei, capitalismo ao quadrado. Cara, é difícil lutar contra isso. Trabalhadores organizados conseguir, mas assim, não é do dia para noite que você consegue. Então por isso que eu tô falando que é um marco. Daí para frente muita coisa vai acontecer, tá? E as coisas vão melhorando. Então você vai conseguindo diminuir a jornada de trabalho, parar de ser molestado, parar de ser violentado, parar de ser multado, consegue um salário para ser representado, consegue o direito de fazer associação, consegue o direito de fazer greve e assim vai indo. E aí, depois férias, folga remunerada, todos os direitos que a gente tem hoje é um processo de uma longa história de lutas e conquistas de um movimento social, no caso, o movimento operário. E os trabalhadores, só um detalhe aqui, eles começam a perceber, para a gente preparar o próximo tópico, que essa organização deles, ela precisa ser cada vez mais abrangente. E aí você tem em 1864 a primeira Associação Internacional dos Trabalhadores, a famosa Internacional, depois a Internacional se junta de novo em 1889, depois em 1919, fica por anos, né, reunida. Assim, a ideia dos trabalhadores do mundo inteiro, aos caras pensando como classe. Os perrengues e os problemas de um trabalhador no Reino Unido é o mesmo da Prússia, é o mesmo da França, é o mesmo dos Estados Unidos, é o mesmo aqui em São Paulo, no Brasil. Então, tipo assim, trabalhadores do mundo inteiro, univos. Ó, esse pensamento sendo germinado aí, beleza? E por fim, aqui para não ficar sem falar, nós temos aqui as sufragistas, né? No meio desse movimento todo, você tem aí uma luta pelo voto feminino, né? Então você tem as mulheres lutando pelo direito, né, de poder votar. E você tem um encontro importante, em 1848, eu vou falar na próxima aula, mas assim, no meio desse vulco-vulco existem, a gente pensa no movimento operário e muitas charges da época acabam mostrando só os homens, mas as mulheres, eu já falei isso várias vezes, as mulheres pobres sempre trabalharam, galera, sempre trabalharam, e as mulheres estão envolvidas nisso, mas elas falam assim, cara, tudo bem, mas aí a gente vai lutar por isso, mas é sufrágio, ou seja, o voto, sem restrição de renda, só para os homens e as mulheres. Então a gente também quer votar. Então você tem aqui as minas lutando pelo voto também, pela representatividade. Isso aqui é um encontro de 1848 do movimento cartista. Junto com essa. Tem um filme legal que chama As Sufragistas, mais novo aí, assista. Junto com esse movimento aí das mulheres pelos direitos trabalhistas, nós estamos falando de feminismo já aqui, cara. Nós estamos falando por essa igualdade de direitos aí dos gêneros, tá? Então fica ligado nisso também. Beleza? Vamos para o segundo tópico aqui. Segundo um pouquinho mais rápido, não que seja menos importante, mas o pensamento social. César, vamos ver se eu entendi. Esse cenário que você está montando aí dessa sociedade industrial e capitalista burguesa tá tendo esse efeito colateral aí da questão dos trabalhadores. Tem muita gente pobre, muita gente violentada, excluída, marginalizada. Ok. Então, a galera não fez críticas, então, a esse mundo capitalista que estava surgindo, a essa sociedade capitalista? Sim, o pensamento social, ele é um pensamento de críticas ao capitalismo, na ideia de conseguir buscar soluções para os problemas. Quais problemas? Cara, a pobreza, a violência, a marginalização, o alcoolismo, a exploração, a falta de direitos, a desigualdade, tudo isso está sendo produzido também por essa sociedade industrial. Você sabe muito bem disso. E aí você tem um pensamento social que começa a ser desenvolvido, alguns intelectuais, que começam a pensar soluções para isso. Será que dá para reformar o capitalismo? Será que nós temos que pensar num outro sistema? Essa é a grande pergunta da época, né? Então vamos pensar assim, essa sociedade industrial e capitalista, ela se baseou num pensamento liberal primeiro. Então só para você lembrar dos liberalismos, né? O liberalismo econômico, o Estado não tem que intervir na economia, o mercado funciona sozinho, a mão invisível do mercado, laissez-faire, oferta e procura, Adam Smith, beleza. O liberalismo jurídico, desde lá do Locke, todo mundo nasce igual, com direito à vida, liberdade e a propriedade privada. Pô, bonito pra caramba essas ideias, a gente tá elogiando isso aqui faz um tempão, mano.
E depois o liberalismo político. Pô, o poder na mão de um só? Não, reparte esse poder aí, divide em 3 pelo menos. Então você tem executivo, legislativo, judiciário. Vamos pensar na vontade geral da galera, em democratizar esse espaço. Ou seja, 3 liberalismos aí, político, econômico e jurídico. Pensando numa série de direitos, direito à propriedade, direito à vida e tal. Mas tem uma galera começando a pensar agora nos direitos básicos, cara, que são direitos sociais. E como é que fica o direito à dignidade, o direito à moradia, o direito à saúde, o direito à educação? Porque assim, o liberalismo é político, o liberalismo é bonito, mas não é todo mundo que tem acesso a isso. E quem está na rabeira da cadeia alimentar aí da sociedade, como é que faz? Então nasce o tal do pensamento social, para pensar nos direitos sociais tão importantes até hoje, porque os direitos sociais eles não vão fazer efeito no mundo socialista e comunista só não, nas ideias socialistas e comunistas. Os direitos sociais vão ser importantes no século XIX, no século XX, para reformar o próprio capitalismo. Você já ouviu falar de social-democracia, de lugares que o capitalismo promove desenvolvimento e tal? A galera garante ali direitos sociais. Estão garantidos em algumas declarações importantes, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, as constituições modernas democráticas. A nossa Constituição, por exemplo, é a Constituição cidadã. Está cheio de direito social na nossa Constituição. Essa ideia está nascendo aqui. Os caras estão assim, mano, o capitalismo não pode se desenvolver assim, sem garantir direitos sociais mínimos para que as pessoas possam viver com dignidade. Porque senão, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu antes lá. A nobreza explorou a burguesia, estrangulou e não deu certo isso. A burguesia se rebelou. Agora talvez tenha uma outra galera que vai se rebelar também, os trabalhadores. Fica ligado nisso que isso é o motor da história. Bom, de fato o que aconteceu? Surgiu uma corrente de pensamento, dentro do pensamento social, que ficou conhecido como socialismo utópico. O socialismo é pensar o social, pensar nesses direitos e nessas críticas ao capitalismo. Alguns nomes aqui, ó, tem o Sam Simon, tem o Robert Owen e o Charles Fourier. Eu coloquei só o Charles Fourier aqui no nosso tópico, porque, assim, tá, que solução que a gente dá para esse mundo, então? Então você tinha algumas propostas ali, mas nenhuma que de fato apresentasse alguma coisa concreta que pudesse mudar a sociedade. Por exemplo, o Charles Fourier, ele pensou numa comunidade produtiva chamada falanstério. Essa comunidade funcionaria como uma espécie de cooperativa. As pessoas ali escolheriam o que fazer conforme a sua vocação, sua aptidão e o seu gosto, e os trabalhadores administrariam juntos a produção, inclusive industrial que se tinha ali. Você tinha a moradia adequada para os trabalhadores, você tinha as crianças, os trabalhadores com acesso a uma educação de qualidade, ou seja, uma comunidade meio que alternativa, pensando num capitalismo mais humano. Ainda era garantido lá a propriedade privada e tal, mas assim, essa propriedade seria meio que coletiva para essa cooperativa que estava sendo formada e tal. Na prática, o próprio mundo capitalista, os outros empresários vão engolir ele, vão sufocar ele, porque fala, cara, isso não pode virar moda. Seria como se eu chegasse e fizesse um discurso assim, vou tentar explicar o socialismo utópico. Hoje eu virar para vocês e falar, gente, eu vou lá em rede nacional e falar, as empresas poderiam pensar mais nos seus funcionários, as empresas poderiam dar uma educação de qualidade para os funcionários, poderiam deixar eles escolher o que fazer conforme a sua aptidão. Sabe, eu faço um discurso muito bonito, mas que na prática você fala assim, cara, esse cara tá louco, comeu cocô, ninguém vai seguir ele. Então, era um socialismo, era um pensamento social legítimo, mas sem muita prática, sem um plano de ação. Tá, e o que eu faço com o Estado, com as grandes corporações e tal? Não tinha um plano para isso. Por isso que ficou conhecido como socialismo utópico. Tinha uma crítica ao capitalismo, mas as soluções não eram concretas, né? E aí surge também uma corrente, pensando nessa questão social, né, no pensamento social, o anarquismo. O anarquismo, para vocês, no senso comum, eu não sei se você já teve essa aula, né, já passou por isso em sociologia ou filosofia, mas, assim, no senso comum a gente fica como o anarquismo como a bagunça, a desordem total, né? Não é isso, mano. O anarquismo é como se fosse assim, como se a gente pudesse definir a liberdade como aquilo que a gente pode fazer, ou a gente tem o direito de fazer, qualquer coisa que não prejudique outra pessoa. Vou repetir. Seria uma definição assim, ó, a gente ter a liberdade, definir como liberdade, ter o direito de fazer o que a gente quiser sem prejudicar outra pessoa. Se a gente vivesse num mundo assim, ia ser legal pra caramba. Onde todo mundo tivesse liberdade
e direito de fazer aquilo que desce na telha, desde que aquilo não prejudicasse outra pessoa. E você não precisaria do Estado para mediar essa relação. Você não precisaria da coerção do Estado para dizer o que você pode ou não pode fazer. Porque hoje nós temos uma mediação do Estado dizendo o que a gente pode e o que a gente pode, o que a gente não pode fazer. Em certos aspectos isso é até bom. Lembra da aula do Hobbes? Lá atrás que eu dei um exemplo, ó, se não tivesse Estado e cada um tivesse pela sua consciência só, não tivesse lei, cada um agindo conforme sua consciência, de não prejudicar o outro, você teria coragem de ir na IA pique? Não, né? Pô, Walking Dead, mano, imagina. Ó, noite sem crime, né? Não vai rolar. Então, mas assim, pensadores, pô, meu alargador caiu de novo. Pensadores dessa época aqui, como o Proudhon, o Bakunin, pensaram o seguinte, ó, a gente quer uma sociedade, desenvolvendo um pensamento anarquista, a gente quer uma sociedade, eles criticam, lógico, a propriedade privada, premissa do capitalismo, criticam o Estado burguês, criticam o próprio capitalismo, criticam a hierarquia que o Estado tem, que para eles é injustificado. O Estado não pode mandar em você, não pode coagir você, né? Criticam esse controle e essa autoridade que o Estado tem sobre as pessoas. E eles falam que essa autoridade deveria ser rejeitada. O anarquismo seria uma ideia de que você teria uma ausência da coerção, uma ausência dessa lei que diz o que você não pode e não pode fazer. O anarquismo seria a supressão de todas as formas de dominação por parte do Estado com os seus indivíduos. Imagina como é que seria um mundo assim. Uma sociedade sem classes, olha que doideira, fraterna, igualitária, né, com auxílio mútuo, onde as pessoas têm o direito de fazer o que quiser, mas isso conforme a consciência dela, não conforme uma lei, porque não pode ter a coerção, desde que não prejudique outra pessoa. Na boa, duas coisas eu tenho para falar sobre isso. Na prática, para esse contexto aqui, é impossível. Imagina, você deixar a sociedade se regular pela sua consciência e tal, e até que você perceba que você tem o direito de fazer o que você quiser, desde que não prejudique outra pessoa. É difícil viver num mundo assim, né? Ou que o mundo aconteça assim. Mas na boa, eu também, assim, quando eu estudo esse conteúdo aqui, eu lembro de uma coisa. Aí entra no campo da ética, da moral, na filosofia, não vamos entrar nisso, mas assim, só para você entender. Tem muitas coisas que eu faço na minha vida, e que eu tenho certeza que vocês fazem também, que a gente não precisa de alguém para dizer que aquilo é certo ou errado. Por exemplo, se eu estou num estádio de futebol assistindo um jogo, a pessoa que está do meu lado levanta, e aí fica um celular ali onde ela estava. Eu não preciso de uma câmera de segurança, tô falando eu, tá? Ou do Estado, ou da polícia, para falar, devolve o celular que é dela. Isso é meio natural, eu vou fazer isso porque eu tenho a liberdade de fazer isso porque eu não quero prejudicar outra pessoa. Ah, mas não é todo mundo que vai fazer, então. Para isso que tem as leis, então. Para a gente poder cercar isso. Aí você pode falar, César, mas você só não faz isso porque você foi educado dentro de regras feitas pelo Estado, como a educação, por exemplo, que dizem para você que isso é errado. Pode ser, a gente pode desdobrar esse assunto. Mas tem várias coisas que eu faço na minha vida que eu não preciso do Estado para dizer que aquilo é certo ou errado. Né? A gente vai se regulando por isso também. Então, para o anarquismo ficar muito longe da gente, eu tento pensar nele assim, né? Naquilo que eu faço sem que eu seja obrigado a fazer, mas pela minha consciência. Não sei se deu para entender, mas é mais ou menos isso. E aí, galera, o que vai acontecer? Essa sociedade sem classe, anarquista, tal, proposta pelo Proudhon ou pelo Bakunin, tudo, cara, na prática, não rola. E aí vem um outro pensamento, aí vem do tiozinho barbudo, né? O Marx vai falar o seguinte, ó, até agora, então, os filósofos pensaram a sociedade. Agora chegou a hora de mudar essa sociedade. E aí vem a proposta do Marx e do Engels, né? Nosso terceiro e último tópico que eu consegui ficar dentro do tempo prometido aqui. Vamos fazer o seguinte, isso aqui é uma aula, assim, não é aprofundada, é superficial, é o básico do pensamento do socialismo marxista. Isso aí no nosso material tá para uma aula de 45 minutos. Tudo isso, junto com o movimento operário, com tudo, tá? Então, é só o básico essencial, no outro momento a gente pode aprofundar, ou você vai beber da fonte da sociologia e da filosofia para associar os conteúdos e tentar entender isso. Vamos lá. Marx e Engels em 5 minutos, o socialismo científico em 5 minutos. Por que está escrito aí socialismo científico, né? Pelo seguinte, o Marx ele vai fazer uma análise da sociedade, ele vai elaborar uma teoria, a teoria chama materialismo histórico.
eu não anotei aqui, mas pode anotar. A teoria científica social do Marx, que contribui bastante com a sociologia e com a história, chama materialismo histórico. Ele está pensando na materialidade da produção da sociedade. Beleza? Esse Marx, ele é científico, ele apresenta teoria, ele apresenta método, ele faz uma análise da sociedade que é genial. E aí ele apresenta a visão dele e a teoria dele, o materialismo histórico, para explicar esse mundo capitalista. Eu vou falar disso em resumo aqui na sequência. Só que também tem o Marx, que é o Marx utópico. Porque a partir do momento que ele lê a sociedade, que ele identifica problemas nessa sociedade, ele vai para um outro nível. Ele sai da ciência, que é analisar o concreto, e ele vai propor um futuro possível para a sociedade. É nessa proposta que aí a gente tem o Marx utópico, que é aí a questão da revolução, da ditadura do proletariado, do socialismo e do comunismo. Então, para entender o Marx, é preciso separar esses dois Marx aí. Marx e Engels, tá? Tô falando só Marx, mas muita coisa com os dois produzindo junto. Mas o Marx é o cara aí, né? O Marx científico, que eu vou explicar aqui agora, e o Marx propositivo, que é o Marx utópico, que também aproximou daqueles utópicos anteriores ali, né? O mundo comunista dele, mas ele, pelo menos, ele apresenta um caminho para que isso seja feito, um método. Então vamos lá. O que o Marx pensa? Bem simplificado aqui. Para o Marx, existe um negócio que ele chama de superestrutura. No pensamento marxista tem a superestrutura. O que seria a superestrutura? A superestrutura é tudo aquilo que é do mundo visível. Por exemplo, a escola, a família, a igreja, a empresa, a TV, o Jornal Nacional. Vou usar um exemplo que o Clóvis de Barros usa nesse livro aqui. Ó. Aliás, se você quiser estudar um pouquinho sobre o Marx, uma linguagem muito bacana, esse livro do Clóvis de Barros Filho junto com o Gustavo Fernandes. Pensa no Jornal Nacional, no William Bonner e no Jornal Nacional. O Jornal Nacional faz parte do mundo visível, portanto faz parte da superestrutura. Só que aí o Marx está numa categoria de filósofo que a gente chama filósofos da desconfiança, né? Filósofos da escavação. Eles nunca acham que a coisa é aquilo que apresenta. Ah, o mundo visível é o Jornal Nacional? Ah, tá. E o que está por trás disso? Aí ele vai escavar. Ele vai tentar entender de onde vem o Jornal Nacional. Estou usando o Jornal Nacional, mas você pode pegar a escola, a família, a igreja, enfim. Toda essa estrutura do mundo visível. Aí ele vai falar assim, cara, se a gente for escarafunchar, se a gente for escavar, a gente vai chegar num negócio que é a infraestrutura. Esse mundo visível é produzido por uma infraestrutura. Aí vem a teoria dele. Essa infraestrutura é produzida pela as condições materiais da produção. E aí, de forma bem simples, nessa aula de história aqui, a gente vai dizer o seguinte: como se dá a produção, então, no modo capitalista, para o pensamento marxista? Para o pensamento marxista, essa produção se dá da seguinte forma. Você tem, de um lado, a burguesia, de outro lado, o proletariado. A burguesia é uma classe social de proprietários, porque é base do capitalismo a ideia da propriedade, tem o capital. A burguesia detém os meios de produção, é dona dos meios de produção. Ele está tentando explicar como as coisas são produzidas. Então você tem um grupo lá que é dono do meio de produção, são os burgueses, beleza? Esses donos do meio de produção estão operando dentro do sistema capitalista e eles estão visando o lucro. Eles precisam produzir com um custo cada vez menor e conseguir vender o seu produto pelo melhor preço, porque a diferença entre esses dois aqui é o seu lucro. E o lucro é o que gera acumulação, investimento e tal, a base do capitalismo. A burguesia, portanto, determina as condições de produção de forma a seu lucro ser sempre cada vez maior. Cara, olha o que eu estou falando aqui, até aqui nenhuma novidade. A burguesia produz o mundo para o Marx, então, esse mundo material, as condições materiais, feitas dentro de um sistema onde eles são donos do meio de produção e dentro do jogo capitalista, visando o lucro, eles produzem condições que possam produzir lucros cada vez maiores. Tranquilo. O problema é que tem o outro lado aqui da produção, que é a força de trabalho, que é o proletariado. E o Marx vai dizer o seguinte: o proletariado, por sua vez, não sendo proprietário, ou seja, sendo um grupo de não proprietários, não tem os meios de produção. E a única coisa que ele pode vender para participar desse processo, para produzir tudo aquilo que a sociedade precisa para viver, é vendendo a única coisa que ele pode vender,
o seu corpinho lindo, a sua força de trabalho. Então, o proletariado vende o seu trabalho, vende a sua força de trabalho, que também é uma mercadoria. Você troca isso em troca de um salário, de uma remuneração. Só que o trabalhador ele tem suas necessidades, ele precisa viver, ele precisa pagar conta, ele precisa comer, ele precisa criar seus filhos. Então o trabalhador ele vai sempre buscar as melhores condições de trabalho. Ele quer trabalhar cada vez menos e ganhar cada vez mais. E aí que tá. A burguesia quer produzir cada vez mais, gastando cada vez menos, portanto, pagando menos. Os interesses desses grupos, dessas duas classes sociais, são antagônicos. A burguesia, para produzir com mais lucro, tem que produzir condições em que o trabalhador não tem as condições ideais de trabalho. O trabalhador gostaria de ter muito mais do que ele tem e a burguesia gostaria de pagar muito mais do que ela paga, mesmo já sendo pouco. Então tem um conflito de interesses entre essas duas classes. Essas duas classes, para o Marx, estão sempre em conflito. Ele vai chamar isso de luta de classe. Uma, para lucrar, tem que explorar, e a outra, para trabalhar, para viver, tem que ser explorado. Está sendo explorado. E ele vai dizer que essa luta de classe é o motor da história. É aqui que está o materialismo histórico dele. Aí ele vai usar alguns exemplos. Vai dizer assim, ó, lá atrás a burguesia não era explorada pela nobreza, não sei o quê, e também esse não foi o motor da história que gerou ali uma revolução. Ele vai falar, olha como na história da humanidade as coisas vão se movimentando assim, através dessa luta constante das classes, né? Ou seja, esse mundo visível para o Marx, então, é feito a partir de uma exploração. O nome correto disso para ele é mais-valia. Olha aqui essa charge, ó, tá aqui o trabalhador recebendo um pagamento pequenininho da mão do patrão, trabalhador magro, patrão gordo, né, significando alguma coisa. E lá atrás, nesse pacotão aqui, ó, mais claro, depois você olha com calma a imagem, tá a riqueza que foi criada pelos trabalhadores. O que seria mais-valia para o Marx? Por que ele fala que é um sistema de exploração? Porque o trabalhador ele produz muito mais riqueza do que ele recebe em troca. Ele recebe menos do que ele produz. E essa diferença entre o que ele produz e a riqueza, o que ele produz de fato, e a riqueza que é gerada pelo que ele produz, quando o patrão vende a sua mercadoria, ele chama de mais-valia. Isso, para o trabalhador, é exploração, porque eu produzi bastante, gerei muita riqueza e recebi pouco. Para o patrão, é lucro. Pô, o cara trabalhou bastante para mim, produziu muito, eu lucrei bastante. Essa é a mais-valia do Marx. E aí ele fala que o trabalhador ele não entende, ele está alienado nesse processo. Ele até entende, mas ele precisa ganhar consciência do processo todo, né? Então o Marx vai dizer o seguinte, ó, César, tudo bem, vamos lá. Eu estou entendendo aqui a fita da superestrutura, o mundo que está aí. Esse mundo é produzido por uma condição material. Essa condição material tem dois grupos brigando ali. Ok, entendi isso também. E aí o Marx está falando que essa galera é explorada e que eles são alienados. Mas assim, como que acontece então essa dominação? É aí que tá o pulo do gato, mano. Como é que o trabalhador então aceita isso? Porque existem mecanismos de dominação. Dois mecanismos para simplificar o nosso papo aqui. Senão vai ficar muito longo, mas já tá, né? Mas dois mecanismos para simplificar o nosso papo. O primeiro mecanismo é deixar essa relação mascarada. Você cria um mecanismo de dominação ideológico com o trabalhador que ele se sente parte do processo, ele se sente produzindo, ele se sente esperançoso dentro do processo. Por quê? Porque essa superestrutura aqui, ou seja, a TV, a igreja, a família, a escola e o Jornal Nacional vai ficar inculcando ali no trabalhador, fazendo uma dominação ideológica, dizendo que o trabalhador faz parte, que ele tem que vestir a camisa da empresa, que tá difícil pro patrão também, que o patrão paga muito imposto, que é difícil ser empresário, que não sei o quê. E aí o trabalhador acaba se sentindo parte disso. O trabalhador compartilha essa visão de mundo do patrão, mesmo estando numa classe antagônica. Então aí tem um churrasquinho de fim de ano, aí o cara ganha uma cestinha de Natal, aí, né, quantos trabalhadores você conhece, exemplo aí na tua família, que o patrão tá podre de rico, né, vou dar exemplo da minha família. Uma pessoa da minha família que o patrão tinha milhares de ônibus no Brasil inteiro. E aí essa pessoa da minha família chegava em casa falando, coitado, ele tá apertado também. E nós ali sem dinheiro para pagar um aluguel. E aí, ou seja, o trabalhador está compartilhando essa visão de que, pô, o mundo é difícil para todo mundo, né? Coitado do patrão, né? Eu já tinha 2 helicópteros, agora tá com um só e tal.
Assim, pensa no século XIX também, na condição daquele trabalhador lá. A superestrutura, a escola e o Jornal Nacional, faz você se sentir parte disso. Ano passado, mais ou menos nessa época do ano, dando um salto aqui na história, a gente tava aí, todo mundo que nem bobo, assistindo o Jornal Nacional, e o assunto era reforma da Previdência, que ia beneficiar os bancos, praticamente. Aí foram lá e cortaram a Previdência dos pobres, não que não tivesse que fazer uma reforma, mas do jeito que foi feita. E aí a galera, assim, comprando a ideia, não, o Estado tá apertado, tem que fazer. Aí eu te pergunto, você gostou da reforma da Previdência dos militares? Pesquisa aí, depois você me fala. Bom, então essa é uma forma de dominação. A escola, né, o que você ensina na escola, o que fala na igreja, o modelo de família, o jornal, a revista. Você se sente parte do mundo e você fala, cara, é isso mesmo. Há uma dominação ideológica, que eu estou sendo alienado pelo mundo visível. Por quê? Caramba, quem é o dono da Globo? Quem banca a Globo? Você vai lá ver um negócio na Globo e aí pega e fala assim, Brad Brasil, Brad Bradesco oferece, Jornal Nacional. E a notícia que está lá dentro, você quer que não vai beneficiar o Bradesco? A Globo, nesse caso aqui no exemplo que eu estou usando, esse mundo visível, ele tem dono. Essa burguesia, na teoria do Marx aqui, ela controla esse mundo visível, que controla também a ideologia das pessoas. Ah, César, mas não tem nenhum momento que a galera saca isso, ou o Marx, né, falando negócio de ganhar consciência. Tem. Quando a galera saca isso e vai pra rua para lutar por direitos, aí é usado um outro mecanismo de dominação que você conhece muito bem, a porrada, a força. Exemplo, em 1964, sacaram no Brasil que estava rolando isso e falaram, não, vamos mudar o esquema aqui, vamos fazer um capitalismo mais humano. Ou uma grande reforma do capitalismo. Aí os caras dão porrada, golpe. Você segura na porrada. Resumindo, ou você segura esses trabalhadores na ideologia, para continuar lucrando com isso, no Jornal Nacional, que funciona muito bem, é melhor que seja assim. Se a ideologia falhar, porrada. Beleza? Esse é o desenho do socialismo científico do Marx. Agora, a proposta do Marx é a seguinte, como que sai disso? Tá, aí ele vai escrever isso aqui, ó. O Manifesto do Partido Comunista, que a galera rola pro chão pra ler hoje aí, não sei o quê. Cara, a gente não leu 5% do que o Marx escreveu. Estão traduzindo até hoje. Mas assim, esse Manifesto do Partido Comunista, que é um livrinho pequenininho, quer ver? Tá por aqui. Depois eu acho pra vocês. Livro de cabeceira, né? Tá aqui, tô brincando. Tá aqui, ó, Manifesto do Partido Comunista. Cara, isso aqui é um panfleto que era pra entregar na porta das fábricas. Porque olha o caminho do Marx pra fechar. O Marx pensa o seguinte, ó. Para sair desse processo, o trabalhador tem que ganhar consciência de classe. Ele tem que entender isso que eu estou explicando. Como a sociedade é estruturada através da sua exploração. E quando a classe trabalhadora, o proletariado, entender esse sistema de exploração e alienação que ele sofre, ganhando consciência de classe, essa classe trabalhadora pode fazer uma revolução. Essa é a proposta dele, ó, o Marx utópico já então, tá? A proposta, fazer o trabalhador ganhar consciência de classe e assim ele vai fazer uma revolução. Não teve a Revolução Burguesa? O motor da história, mano, agora é a Revolução do Proletariado. O proletariado, então, toma conta do Estado e produz um Estado mais igualitário. Seria um estágio da mudança, seria o socialismo. Aí a gente não tem tempo para desenvolver toda essa ideia aqui, mas o socialismo seria uma preparação. Os indivíduos têm que se acostumar com a coletividade das propriedades, da produção e de tudo. Para que no último estágio, depois do socialismo, né, depois da revolução e da ditadura do proletariado, ou seja, imposto esse governo, né, um governo que seria imposto às pessoas, essa ditadura do proletariado, então, aqui ele não está falando da violência, tá? Isso aí são as leituras históricas e as coisas que aconteceram. Nós estamos falando do Marx puro aqui. Essa ditadura do proletariado, com esse governo socialista, iria preparar uma nova geração que se acostumasse por intermédio do Estado, e depois não ia precisar mais do Estado, porque isso ia ser já das pessoas, né? Uma nova geração que se acostumasse com a ideia de que a água deve ser comum a todos, de que o conforto deve ser comum a todos, de que a terra deve ser comum a todos, de que a comida deve ser comum a todos, de que o lazer deve ser comum a todos, de que a educação deve ser comum a todos. Todos e todas têm que ter direito de participar de tudo isso igualitariamente. E aí nós chegaríamos no mundo utópico do Marx, que é o comunismo, que de fato nunca aconteceu. Do que nós temos ao longo da história? Só as tentativas, e aqui no meio muita merda acontecendo. Todo mundo vai ler, vai interpretar. Eu tô lendo, tô interpretando aqui com vocês.
Mas assim, todo mundo vai ler, interpretar e você tem tentativas disso acontecer no mundo. O comunismo, de fato, como Marx pensou, nunca. Utópico. Ah, César, mas não tem um país lá que é comunista? Tem, mas peixe-boi não é peixe e nem boi. Cavalo marinho não é cavalo. Tudo bem? Tem um significado significante. Então você tem tentativas disso ao longo da história, a gente vai ter tempo para falar disso depois. Beleza, galera? Vou parar por aqui porque já deu, né? Passamos aqui pelo movimento operário, pensamento social e o socialismo científico. Assunto mais denso, avisei vocês no começo. E aí, nossa aula de 45 minutos, né? Mas aí eu cheguei até 50 minutos aí falando de tudo isso. Mas creio que dá para trabalhar com isso que nós usamos na aula aqui hoje, para a gente entender melhor esse mundo do pensamento social. Beleza? Essa foi a aula 35 de História Geral. Muito obrigado pela sua atenção até agora. Bom dia, boa tarde, boa noite. Fui!